Ok. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, aonde nós temos aqui alguns assuntos interessantes para conversarmos, tá? Lembrando que nós estamos na terceira unidade e a terceira unidade ela vai nos colocar a importância, né, de se entender o mundo do trabalho e principalmente compreender as mudanças, né, as transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo por conta de três categorias. Uma, a agropecuária, segundo, a indústria e terceiro, a evolução, né, das cidades, o crescimento das cidades, o processo de urbanização como um todo, tá? Então, esses três, vamos dizer assim, esses três grandes elementos, a agropecuária, a indústria e as cidades, são responsáveis, né, por alterar, por transformar a paisagem e, consequentemente, são os responsáveis por formar o mundo do trabalho, né? Praticamente a nível de Brasil, nós temos aí a agropecuária como uma das principais atividades econômicas brasileiras, né? Então isso traz uma importância muito grande para a gente poder compreender melhor, né, esse cenário brasileiro que a gente está vivendo. Na página 4, aonde eu pedi para vocês abrirem o livro, é justamente aonde nós paramos. E anterior a esse conteúdo, nós procuramos aí entender o livro por completo e depois a gente fez aí uma introdução básica, principalmente falando a respeito do primeiro, do segundo e do terceiro setor da economia. Bom dia, Hugo. Tá? Então a gente procura entender o que é o primeiro setor, como ele se forma. Aí nós temos o primeiro setor relacionado à agricultura, à pecuária, o extrativismo, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele mineral, né? Então nós temos praticamente essas principais atividades. Aí nós temos o segundo setor, né, que é responsável pela indústria, né? O principal papel do segundo setor, nós temos aí basicamente a indústria, né, responsável, lembrando que a indústria ela é responsável por transformar toda a matéria-prima que é produzida, né, pelo primeiro setor. Então, o segundo setor e o primeiro, ele tem uma relação muito íntima. Na verdade, os três setores. Porque o primeiro produz a matéria-prima, vamos colocar assim, o segundo transforma, né, e o terceiro, juntamente com o comércio, faz a comercialização desses produtos. Então, o terceiro setor representa o comércio, representa o serviço, representa o turismo, né? Por exemplo, o serviço está relacionado à educação, está relacionado aos meios de transporte, ao sistema público, está relacionado ao sistema bancário, né? Turismo, como eu tinha falado para vocês, o sistema de saúde, né? Então tudo isso é relacionado ao terceiro setor. Tá? Então é importante a gente entender a divisão dos setores da economia e o que cada um representa para a gente poder ter uma melhor organização geográfica do espaço, para a gente saber aonde cada um representa, aonde cada um é responsável por transformar a paisagem. E o livro de vocês ele coloca isso, que vamos estudar a agropecuária, que corresponde ao primeiro setor, nós vamos estudar a indústria, que corresponde ao segundo setor, e ao desenvolvimento da cidade, que, de certa forma, a cidade ela representa com mais precisão o terceiro setor, apesar que todos os setores são responsáveis por expandir, por aumentar, né, as cidades, vamos colocar assim. Tá? E na página 4, onde eu pedi para que vocês fizessem a abertura do livro, nós vamos iniciar falando de quê? Das atividades agropecuárias, né? E as atividades agropecuárias, ela está relacionada ao primeiro setor da economia. E ela tem um destaque bem maior no livro de vocês, por quê? Porque, de certa forma, nós estamos falando de uma das principais economias brasileiras, né? A economia, de certa forma, que mais traz rentabilidade para o Brasil, que torna o Brasil ser um país diferenciado no mundo afora, né, por conta da sua potencialidade econômica voltado para o agronegócio.
ou para a agropecuária, tá? A gente vai entender esses termos aí daqui para frente. Então, inicialmente, na página 4, o livro ele vem trazer inicialmente o termo agropecuário, né? O que significa o termo agropecuário. Então, inicialmente, para a gente poder compreender, a agropecuária é a junção da agricultura com a pecuária. E aí a gente cria um nome chamado de agropecuária. Então, o Brasil ele é muito forte nessas duas categorias, né? A agricultura, a gente vai entender também os sistemas agrícolas, todos os tipos de agriculturas que existem, e vamos compreender a pecuária, principalmente os tipos de pecuárias que existem no Brasil. Inicialmente, é interessante vocês lembrarem que tanto a agricultura como a pecuária, ela pode se desenvolver de duas formas, tá? A pecuária ela pode se desenvolver de forma intensiva e extensiva, e a agricultura também. Ela pode se desenvolver de forma intensiva e extensiva. A diferença de um nome para o outro, a diferença do intensivo para o extensivo. O intensivo é quando você produz de forma menor, mais isolado, vamos colocar assim, mas que esse isolamento não significa que tua produção é pequena. É porque quando eu julgo trabalho intensivo, seja pela pecuária, seja pela agricultura, eu estou me referindo à agropecuária mais avançada que existe, tecnologicamente falando, né? Uma pecuária que usa tecnologia, que usa o melhoramento genético das coisas, né? Melhora as sementes na agricultura, melhora a ração do animal para que ele venha engordar sem tanta gordura. Então, a área genética, que é chamado da biotecnologia, ela consegue fazer esses melhoramentos, né? Tipo, adaptar, por exemplo, é impossível, quase impossível, na verdade, você plantar um morango com qualidade na nossa região, que é muito quente. Então, a biotecnologia, né, ela consegue, na área da agricultura, modificar, melhorar geneticamente esse tipo de plantação de morango e tornar o morango mais adaptado às regiões mais quentes, porque ele é de região fria. E aí a gente consegue produzir morango em nossa região. Claro que é uma técnica muito cara, nem todo mundo tem condição de investir. Então, tanto a agricultura intensiva como a pecuária intensiva é aquela mais reduzida, mas que ela utiliza muita tecnologia, que ela utiliza o melhoramento genético, utiliza sistema de inovação moderna, sistemas modernos de trabalho. Já a agricultura e a pecuária extensiva, a agricultura extensiva é aquela baseada na monocultura, tipo, produção em larga escala de um produto, cana-de-açúcar, soja, né? Aquela agricultura que se aproveita de uma larga escala de terreno, né? Aquela bem grande mesmo. E a pecuária também. Quando eu falo pecuária extensiva, é aquela pecuária que utiliza, que cria gado solto, né? Que tem uma vasta terra e uma grande quantidade de cabeça de gado. Isso é característica aqui da nossa região também, pecuária extensiva, né? E interessante que a pecuária extensiva, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é uma pecuária de corte, significa que é uma criação de gado para fornecer carne. E 90% da criação de gado no Brasil, né, ele tem essa finalidade. O gado ele serve para fornecer carne, tá? Os 10% que sobra é aquele gado leiteiro, né? Aquele gado que é produzido e criado na agricultura intensiva, aquela agricultura mais moderna que tem amparatos tecnológicos e tudo. E aí o gado ele é bem mais criado e o gado leiteiro ele é bem mais restrito. E o Brasil ele também consegue produzir leite com esse tipo de gado, com esse tipo de criação, de forma intensiva, né? Então, essas são as pequenas características da pecuária. E no Brasil, a pecuária extensiva, a agricultura extensiva, ele é uma agricultura de exportação, aquela que produz mesmo um tipo de produto, seja cana-de-açúcar, seja soja,
o milho, a vitamina C, que é a laranja, enfim, mas ela tem finalidade para exportação, tá? Então é muito importante a gente entender, né, essas duas divisões, intensiva e extensiva, seja na pecuária, seja na agricultura, que é o sistema agropecuário como um todo, tá? Mas a gente vai detalhar um pouco mais quando a gente for olhar aqui algumas coisas no livro. E fora o entendimento sobre essa ideia de intensivo e extensivo, nós vamos conhecer também o sistema agrícola, que é exatamente isso que eu estava colocando para vocês, os tipos de agricultura que existe, né? Agricultura de subsistência, aí você tem a agricultura itinerante, né? Agricultura comercial ou plantation, é muito importante conhecer cada uma delas. Agricultura de jardinagem, comercial, agricultura de precisão, tá? E entender, né, esses tipos de agricultura é muito importante porque aí você conhece um pouco mais sobre os sistemas agrícolas do Brasil e do mundo, tá? Então vejamos, na página 4, no início do livro, ele coloca aqui algumas situações, eu sempre gosto de ler para a gente poder compreender um pouco melhor o livro que a gente está lidando, tá? E bem no início ele destaca, abaixo do nome atividades agropecuárias, ele destaca o nome da agricultura e da pecuária. E ele traz um exemplo bem legal, tá, sobre cada um desses conceitos. A agricultura, ele vem colocar assim, que consiste no cultivo de vegetais destinados, olha, ao fornecimento de alimentos para os seres humanos e para os animais. E, além disso, ela também produz para poder fornecer matéria-prima para as indústrias. Então, a agricultura ela tem três objetivos: produzir alimento para os seres humanos, para os animais e também matéria-prima para a indústria, tá? Então, esses são os três principais, vamos dizer assim, objetivos da produção agrícola. Isso até poderia ser uma questão de prova bem interessante. Então, quais são os três principais destinos da produção da agricultura? Fornecer alimento para as pessoas, para os animais e também, em forma de matéria-prima, fornecer para a indústria, né? Para que na indústria ela possa processar esses produtos e comercializar em supermercados para as populações, né? Por exemplo, leite, por exemplo, arroz, tudo aquilo que tudo que tem no campo, né, você consegue comprar no supermercado. E tudo aquilo, 90% do que tem no área de supermercado, foi produzido no campo, foi produzido na zona rural, vamos dizer assim, né? E dali foi processado numa indústria e disponibilizado nas prateleiras de supermercado para que a gente possa comprar. Já a pecuária, olha só, ela consiste em quê? Na criação de animal. E quando a gente fala pecuária, é importante a gente lembrar, pessoal, que a pecuária, não é só o gado. Tem gente que imagina assim, falou em pecuária, imagina só no boi, né? Só no gado, só na criação de gado, e não é. Quando a gente fala em pecuária, estamos falando na criação de boi, estamos falando na criação de cabras, de bode, estamos falando na criação de porco, estamos falando na criação de galinhas, que é avinos, né? Estamos falando na criação de peixes, tá? De crustáceos, por exemplo, nós temos um nome chamado de aquicultura. A aquicultura é a criação de animais em cativeiros, mas principalmente quais? Camarão, caranguejo, né? Esses animais destinados a áreas salgadas, vamos dizer assim. Nós temos também a apicultura, que é a criação de abelha, que também faz parte da pecuária, tá? Então, pecuária não é só criação de gado, é a criação de várias espécies de animais, sejam de 4 pernas, 2 pernas, não importa, né? Mas tudo aquilo que está relacionado a tipos de animais faz parte da pecuária. E qual o destino da pecuária, né? Qual a fonte principal que vai consumir esses produtos? Nós temos a população, a pecuária ela vai alimentar a população, e também ela vai fornecer matéria-prima para a indústria.
tá? O interessante é que a pecuária em si, ela nessa atividade, ela não tem ainda o objetivo, a partir dela, de produzir, né, alimento para os animais, diferente da agricultura, que já é uma outra realidade e ela sim consegue produzir ração para animais. Por exemplo, a soja ela é um produto muito utilizado na alimentação de peixe, na alimentação de boi, por exemplo, tá? Já a pecuária não tem como produzir alimento para animal. Ela produz alimento para os seres humanos e matéria-prima para a indústria, tá certo? Então, ó, mais abaixo tem uma classificação bem interessante no livro de vocês, que ele fala assim, ó, as atividades agropecuárias são realizadas em todo o mundo e as técnicas e tecnologias empregadas nessas atividades econômicas ocorrem de acordo com o desenvolvimento socioeconômico e as condições naturais presentes nas diversas regiões do mundo. Aí eu posso fazer uma outra pergunta para vocês. Como diferenciar, ou melhor, o que diferencia a agropecuária de uma região para outra? Né? O que diferencia a produção da agropecuária de uma região para outra? Eu vou utilizar mais esse termo agropecuário, onde eu estou me referindo à agricultura e à pecuária. Então, o que diferencia de um país para o outro, né, a sua produção agropecuária? A gente tem que entender que existe duas situações que é fundamental, né, no processo de mudança. Tipo, a Ásia ela produz muito mais arroz, por exemplo, do que o Brasil. E a agricultura de jardinagem na Ásia é muito mais presente do que no Brasil. Um exemplo. Aí a pessoa vai se perguntar, mas por que a agricultura de jardinagem é mais presente na região asiática do que em outros lugares do mundo? Porque aí nós temos duas situações que diferenciam a agropecuária de qualquer lugar do mundo. Primeiro, a questão socioeconômica. A questão socioeconômica ela também tem a ver com a questão histórica da humanidade de cada região, tá? E a região asiática é uma das regiões, historicamente falando, que é muito, vamos dizer assim, que eles consomem muito, é uma das comunidades que mais consomem arroz no mundo. E, historicamente, é uma comunidade, a Ásia, por exemplo, a China e assim por diante, eles têm um costume muito grande, uma tradição muito grande de consumir arroz. É tanto que uma das comidas, uma das culinárias que é bem conhecida pelos brasileiros é o próprio sushi, né? E uma comida de origem asiática. E essa história, né, historicamente falando, é uns países que produziram muito arroz, tá? Então a questão socioeconômica daquela região demanda a produção de arroz. No Brasil, qual é a realidade econômica brasileira? O que melhora a economia do país? É a produção de soja, por exemplo, um dos produtos que serve para exportar. Então, se a economia brasileira depende da produção de soja, da produção de laranja para vitamina C, depende da cana-de-açúcar para a produção de álcool, depende do algodão, depende do café. Então, consequentemente, a economia do Brasil depende desses produtos. Então, serão esses produtos que vão ser mais produzidos no Brasil. Então, a questão econômica é um dos fatores que faz diferenciar as produções agrícolas pelo mundo. Tá? A China, a necessidade maior é o arroz. Então, consequentemente, eles vão produzir mais esse produto. O Brasil, a necessidade maior são esses que eu acabei de falar: soja, café, algodão, cana-de-açúcar. Então, nós vamos produzir mais esses produtos. Né? Então, a questão econômica ela também interfere nos tipos de produção que existem em cada país. E outra, que basicamente é uma das principais, é a questão natural. Né? E o que são as questões naturais? Quando ele fala assim, condições naturais. As condições naturais, pessoal, está relacionado ao clima, está relacionado ao relevo, ao solo, está relacionado também, não só o clima, mas também o regime de chuva.
tá? E também aos recursos hídricos, né? A quantidade de recursos hídricos que existe naquela região. Então, os fatores naturais do planeta também determinam, né, a produção agrícola e agropecuária, no caso, de uma região para outra. Por exemplo, é impossível você produzir arroz na região norte da África, aonde se encontra o deserto do Saara, tá? Então, não tem como você ter uma produtividade elevada no deserto. Você tem uma produção elevada nas margens do rio Nilo, tá? E é sazonal, significa que não é todo ano essa produção. Se é sazonal, tem um período que a produção diminui, porque há uma cheia do rio Nilo. Ele aumenta o seu volume e alaga muitas áreas. Quando o rio volta para o leito, né, que ele diminui suas águas, todas aquelas áreas que foram ocupadas pelas águas do rio Nilo, elas praticamente que foram depois descobertas pelas águas, viraram solos férteis. E a partir dali, boas pessoas que moram na margem do Nilo começam a produzir, a plantar. Todas as plantações daquela região ficam na margem do rio Nilo. Tá? E é justamente por isso, porque quando há a diminuição da água, os solos que foram alagados ficam muito férteis. E aí há para se produzir. É uma parte bem interessante. Tá? Beleza, então, mais uma vez, o que determina, né, essa mudança de produção de um país para o outro? Primeiro, a questão socioeconômica e segundo, as condições naturais. É isso que faz com que os países diferenciam, né, suas produções agrícolas. Tá? Nesse mapa, é interessante porque nesse mapa ele mostra as principais atividades agrícolas pelo mundo. Né? E eu queria até dar um destaque, por exemplo, agricultura extensiva. E aí nós temos aí dentro da agricultura extensiva, nós temos a agricultura de jardinagem, né? Às vezes a pessoa, daqui a pouco a gente vai ler sobre cada uma desse tipo de agricultura, tá? Só adiantando aqui algumas coisas. A agricultura de jardinagem ela é muito interessante porque ela é uma das agriculturas milenares, tipo, uma das mais tradicionais da humanidade e muito praticada na região da Ásia, né, como vocês estão vendo, o verde mais escuro no livro, também muito praticada ali na região do Oriente Médio. E se vocês olharem no mapa da África, na região norte, vocês vão ver uma linha verde escura. Ali é o Rio Nilo, tá? E no Rio Nilo também há uma prática da agricultura de jardinagem. Professor, mas por que prática de agricultura de jardinagem? Por que agricultura de jardinagem? Porque é uma agricultura que ela é muito similar a uma pessoa que está tomando de conta de um jardim, por exemplo, que faz tudo artesanalmente, vamos colocar assim, tudo feito com as mãos. Ele passa o dia ali tomando de conta do jardim, né, aparando as plantas, cuidando das rosas, melhorando o solo, aguando as plantas, tudo feito artesanalmente, significa que ele faz tudo com as mãos. Ele não utiliza tecnologia, não utiliza máquinas, não utiliza equipamentos, tá? E essa agricultura de jardinagem, ela tem essa característica, as pessoas trabalham manualmente, principalmente na produção de arroz. A gente vai conhecer daqui a pouquinho ela, tá? Aí no mapa também ele mostra a agricultura tradicional, extensiva, né? Que na África, no Brasil e em vários lugares do mundo também é muito praticada, tá? Nós temos também o pastoril nômade extensivo, que é, professor, um pastoril nômade. Pastoril nômade, pessoal, é exatamente aquele tipo de agropecuária que a pessoa não passa muito tempo, vamos dizer assim. Ele produz um tempinho aqui, passa ali um período, quando se esgota, ele muda para outro lugar, tá? Nômade, quando a gente utiliza o nome nômade, se refere às populações, às civilizações antigas, aquelas que não permaneciam muito tempo no lugar. Esgotou os recursos naturais ali, eles procuravam outros lugares para morar, né? Era assim que funcionava. É tanto que no mapa, essa categoria de pastoril nômade extensivo, você quase não observa. Se você procurar, é invisível praticamente para a gente poder encontrar ele. Mas a agricultura de jardinagem, a tradicional extensiva, aí do lado, né? A agricultura intensiva e a agricultura do Mediterrâneo, que é de característica de agricultura
comercial, que a gente vai conhecer o que é agricultura comercial, né? A agricultura de plantation, né, que é a agricultura de grande porte, a agricultura comercial de cereais, que aí já entra com força, né, o Brasil, porque a soja é um tipo de cereal e é muito produzido dentro do território brasileiro, não só no Brasil, como também no próprio Estados Unidos. É uma potência também muito grande na parte de produção de cereal e no norte da Europa, lá como vocês estão vendo nas terras negras, né? Naquelas regiões norte lá da Europa. Muito interessante também, uma agricultura comercial muito forte de cereal. Fora que também na Austrália você tem uma presença muito grande dela. E a pecuária extensiva, que o predomínio maior, né, os 4 lugares do mundo que tem a maior pecuária extensiva do mundo, que é a pecuária para corte, que é para a produção de carne, nós temos a Austrália, nós temos o sul da África, nós temos o Brasil, América do Sul, né, praticamente, mas o Brasil também tem uma grande participação, e boa parte dos Estados Unidos, né? Também um país muito produtor em carne, tá? E assim por diante. Então, aqui vocês percebem os tipos de agricultura que existem no mundo e suas localizações, tá? E essas que foram colocadas nesses mapas são consideradas mais importantes, vamos colocar assim, tá certo? E existe também os lugares que não tem agricultura de forma alguma, que é essas que estão aí em cinza claro, né? A região ali do deserto do Saara ali, como vocês percebem, a única coisa que ainda tem ali é caça, né? Coleta, agricultura ou criação nômade, né? A região dos desertos, existe uma agricultura nômade, mas porque também nas regiões desertas, a gente tem que lembrar que no deserto existem os oásis, né? E os oásis, eles também são responsáveis por trazer solos férteis naquela região que se concentra água ali no meio do deserto. E nos oásis tem como você desenvolver uma vida tranquila. São mais de 80 oásis dentro do deserto do Saara. E cada oásis, pessoal, existe uma pequena cidade. Tem oásis que as cidades são turísticas, né, no meio do deserto. Se vocês fizerem a pesquisa depois, vocês vão perceber que tem oásis aí que são muito conhecidos pelo mundo, né, vamos colocar assim, tá certo? Enfim, então, passando aí para a próxima página, página 5. Na página 5, vocês, no primeiro parágrafo, eles vão colocar assim, a agricultura, né, do arado manual às tecnologias de precisão do campo. Isso aqui é exatamente, pessoal, a evolução das tecnologias, né? E é importante a gente conhecer como foi a evolução, né, né, da agricultura tradicional até a agricultura moderna, né? E aqui ele vem falar exatamente esse processo, né? Eu queria colocar para vocês aqui, ó. Primeiramente ele fala assim, que a agricultura passou por um profundo processo de modernização desde que surgiu há cerca de 12 mil anos na denominada Revolução Neolítica. Aí vocês podem até me perguntar, professor, o que foi essa Revolução Neolítica, né? Aí a Revolução Neolítica, pessoal, ela é o seguinte, ela foi conhecida como transição demográfica neolítica. Então veja bem, olha só, a Revolução Neolítica, ela também foi conhecida como transição demográfica neolítica. Mas o que significa isso, professor? O que é a transição demográfica neolítica e o que foi a Revolução Neolítica? Isso é chamado de Revolução Agrícola. Foi a primeira revolução agrícola que ocorreu no mundo, tá? E foi a transição em grande escala de muitas culturas humanas, né, de estilo de vida de caça e coleta, que era chamado de nômades, tá? Para uma agricultura sedentária, uma agricultura fixa, né, que tornou possível uma população cada vez maior. Veja bem, quando a gente falar, e eu vou cobrar isso de vocês depois, o que foi a Revolução Neolítica? É o momento onde as pessoas que no passado eram nômades, que viviam da caça, da coleta, que não ficavam muito tempo no lugar, né? Eles passaram a entender a necessidade de se estabelecer em lugares.
Tipo, rapaz, não tem mais como a gente estar viajando pelo mundo, né? Saindo de um lugar para o outro. Então, é necessário que a gente comece a se fixar num local próximo a um rio, próximo a um grande lago, mas um local que a gente possa viver para o resto das nossas vidas e que as nossas gerações também possam viver por muito tempo. Então, a partir desse momento, o homem entendeu que não tinha mais como viver viajando, aquele nômade. Então, o homem virou um homem sedentário. O homem começou a se fixar nos lugares. Ali ele começou a produzir, ele começou a plantar, ele começou a pescar, ele começou a cultivar tanto a agricultura como a pecuária. Ele começou a criar boi, né? E começou a criar cabra, começou a criar outros tipos de animais. Então o homem virou sedentário, tá? Sedentário no sentido de que ele ficou fixo no lugar. E, consequentemente, quando o homem passou a ser sedentário, o que aconteceu? As cidades começaram a surgir, porque as populações começaram a crescer, né? Aquelas pessoas que começaram a ficar fixas nos lugares começaram a desenvolver, começaram a crescer suas populações porque tinham condições para isso. As pessoas começaram a melhorar suas qualidades de vida, produzindo, tendo mais alimento. Isso alimenta o ano todo, porque tinha período quando ele era nômade, eles não conseguiam encontrar caça, eles poderiam até ficar sem alimento, né? Porque caça é muito na sorte também. E a população sedentária não, ela produzia o seu alimento, então ela iria ter alimento suficiente para viver. Mesmo nos períodos que não era propício para produzir, para plantar, mas o homem sedentário, ele produzia muito no período que era bom para se plantar e colher, e estocava para poder consumir naqueles períodos que não tinha condição de plantar porque o clima não era favorável. Então o homem também aprendeu a estocar alimento para ele poder continuar consumindo para o resto do ano, tá? Então o homem começou a aprender essas técnicas de plantação, de estoque, né? E assim para ele sempre ter alimento. E aí o homem começou a evoluir. Então, a Revolução Neolítica foi exatamente esse processo de transição, do homem nômade para o homem sedentário, tá? Desde então, ó, foram muitos os avanços técnicos pelos quais essa atividade passou, sendo essas modernizações essenciais para o aumento na produção de alimento. Então, o homem só conseguiu produzir muito alimento mesmo, quando ele passou a entender e quando ele passou a aprender sobre como produzir de forma sedentária, fixo num lugar. Então, mesmo apresentando grande modernização tecnológica, as atividades agropecuárias, no livro de vocês, ó, ainda depende das características dos elementos naturais, como eu falei para os senhores: solo, clima, relevo e também disponibilidade de água. Tá? As novas tecnologias auxiliam na limitação dos elementos naturais, mas ainda não é possível substituí-los por completo, sobretudo em áreas onde há cultivo de agricultura comercial em larga escala. Então, mesmo com o avanço tecnológico, com toda a modernidade que nós temos, mas essa modernidade ainda não é o suficiente para substituir os elementos naturais da Terra. Até o momento, o homem nunca conseguiu produzir algo que viesse substituir os recursos naturais da Terra, né? O homem ele ainda continua 100% dependente dos recursos naturais da Terra, da água, do clima, do solo, do relevo, dos recursos naturais, vegetais, animais, minerais. O homem ainda continua dependente disso. O homem não conseguiu ainda substituir isso utilizando tecnologias, por exemplo, tá? Tecnologias que viessem, que nem os filmes mostram por aí, tecnologias que criam alimento do nada, tecnologias que criam recursos do nada. O homem não conseguiu fazer isso ainda, tá? Então, o homem, há cerca de 12 mil anos atrás para cá, ele teve uma evolução muito grande. Desde o momento que ele virou um homem sedentário. E isso na pré-história, né, a área de história, quando ela vem tratar sobre o homem das cavernas, aí nós estamos tratando do homem paleolítico. Né? O que é, professor, o homem paleolítico? O homem paleolítico é aquele homem das cavernas, aquele homem da pedra lascada, aquele homem que utilizava apenas as ferramentas produzidas à base de pedra, né? E que a alimentação dele era baseada em caça e coleta. Então era um homem paleolítico, um homem pré-histórico.
Então, quando o homem entendeu a necessidade de se viver fixo no lugar para se produzir e plantar, ele virou um homem neolítico, né? Um homem sábio, vamos colocar assim, um homem que pensa, um homem que consegue desenvolver, né, a sua produção para não passar mais fome. Então, é bem interessante essa parte evolutiva do homem aí. Então, quando o homem entendeu que ele tinha como ficar fixo no lugar, ele evoluiu. Ele criou várias outras técnicas e automaticamente várias outras tecnologias. E quando a gente fala de técnica, né, a gente tem que entender sobre sistemas agrícolas e tipos de agricultura, tá? Que aí segue o livro de vocês. E o que seria esses sistemas agrícolas? Olha só, depois que o homem virou sedentário, tudo na agricultura e na pecuária mudou, inclusive o nome, né? Virou agropecuária. E a agricultura não seria diferente. A agricultura, ela iria ter um sistema chamado de agricultura intensiva e agricultura extensiva, tá? E é importante a gente poder compreender isso daí, tá certo? Então, ó, bem no início do livro aqui, ó, abaixo do nome Sistemas Agrícolas, ele coloca um texto, eu vou fazer a leitura para vocês, para a gente poder destacar aqui algumas coisas que são importantes, tá? Ó, de acordo com o conjunto de técnicas empregadas na produção agrícola, essa atividade pode ser classificada como agricultura intensiva e extensiva. Veja bem, dependendo da técnica utilizada naquela produção agrícola, eu posso classificar se ela é uma agricultura intensiva ou extensiva. Eu quero que vocês aprendam isso aqui hoje. Porque em uma prova, em uma questão qualquer, a gente pode colocar imagens, como vocês estão vendo aí, de uma agricultura chamada de agricultura extensiva ou de uma agricultura intensiva. E pedir para que vocês me apontem qual dessas imagens representa a agricultura extensiva, qual dessas imagens me apresenta uma atividade de agricultura intensiva. Tá? E essa abaixo aí, ó, é uma agricultura de jardinagem, tá? Como vocês estão vendo, não tem tecnologia, não tem equipamento, tem técnica empregada, técnica milenar. E uma agricultura de jardinagem que é feito à mão, como vocês estão vendo aí, ó. Isso tudo é produção de arroz na região da Índia, tá? A Índia que é considerada um dos países que tem a maior produção de arroz do mundo, tá? É exatamente a Índia. Em cima, eu tenho uma produção extensiva, tá? Que ela pode ser considerada uma agricultura comercial. Por que uma agricultura comercial extensiva? Porque além de ser extensiva, em um campo muito grande de produção, o produto que está sendo coletado aí, que é a soja, como vocês estão vendo, soja, ela vai ser comercializada, exportada para outros países e também vai ser industrializada. Por exemplo, produção de óleo de soja, né? Ração para animal e assim por diante, tá? Então a gente tem essas características comuns aí entre cada uma delas. E o que seria agricultura intensiva? Aí ele fala: se caracteriza pela alta produtividade obtida a partir da utilização de tecnologias modernas do plantio à colheita. Então, a intensiva é aquela agricultura moderna, aquela agricultura que utiliza tecnologias, desde o processo de plantação até o processo de coleta, tá? Essa agricultura na imagem aí, ó, Evaldo, ela pode ser uma agricultura intensiva ou extensiva. A gente tem que ter cuidado na hora dessas classificações. A agricultura intensiva, ela é uma agricultura que utiliza tecnologia pesada, tá? Essa que vocês estão vendo, ela não vai entrar tanto na característica de uma agricultura intensiva, ela apenas está utilizando o trator para fazer a coleta, para poder coletar os produtos, tá? Mas a soja ainda hoje, ela ainda está começando a se modernizar, mas aquelas produzidas em grandes campos de soja, ela pode ser uma agricultura extensiva, comercial, tá certo? Já a agricultura intensiva, por exemplo, é aquela que a tecnologia reina. Por exemplo, se nesse lugar que está sendo coletada a soja, bem aí, ó, tudo que foi plantado, tudo que está sendo coletado, se não teve a participação direta do homem, por exemplo, ela pode até entrar dentro de um sistema de agricultura intensiva, moderna. Mas por quê? Porque tudo aí está sendo controlado pelo sistema de GPS. Se vocês observarem esses tratores aí,
Eles, pessoal, não estão sendo manipulados diretamente por pessoa. Cada trator aí não tem uma pessoa dentro. Existe uma pessoa, através de um computador, através de um sistema de GPS, que ele está fazendo o controle de todos os tratores. Isso é chamado de agricultura de precisão, tá? A gente vai conhecer daqui a pouco. É uma agricultura altamente moderna, que utiliza o sensoramento remoto e o geoprocessamento para melhorar a sua produção. Geoprocessamento e sensoramento remoto, pessoal, são tecnologias à base de satélites, tá? De GPS, essas coisas. Aí nós temos uma agricultura altamente moderna e cara, tá bom? Então, a agricultura intensiva, quando a gente fala nesse nome, é aquela que utiliza sistemas pesados de tecnologia. Ó. Nesse sistema, ó, há uma utilização de máquinas agrícolas, irrigação mecânica, sementes selecionadas, insumos, como fertilizantes e defensivos químicos. Esse sistema também se caracteriza pelo baixo uso de mão de obra humana, como acabei de falar para vocês, substitui a mão de obra por máquinas, tecnologias, e pela necessidade de profissionais com formação técnica. Para poder conduzir esses equipamentos aí, precisa ter treinamento, precisa ter curso, né? Se vocês entrarem num trator desse, vocês vão perceber que ele é altamente automatizado. Significa que ele tem muito mais computador do que alavanca e direção para poder controlar ele. Diferente desses tratores que a gente conhece aqui, que tem muita alavanca e muita direção para a gente poder controlar. Né? Esse daí não. É tecnologia, é computador, é GPS, assim por diante. Então, na agricultura extensiva, ela já é um pouco diferente. Ó. Veja bem, a produção agrícola depende muito das condições naturais do espaço, tais como fertilidade do solo, disponibilidade de água, flutuações do clima. Esse sistema é realizado, em geral, em países em desenvolvimento. Principalmente o Brasil tem muita agricultura extensiva. E de baixo desenvolvimento. E utiliza muita mão de obra humana em todas as etapas de produção, ou seja, do plantio à colheita. O Brasil, ele ainda tem uma agricultura de característica extensiva. Então, resumidamente, a agricultura intensiva é aquela que se utiliza muita tecnologia. A extensiva é aquela que utiliza mais a mão de obra humana do que tecnologia. O Brasil ele tem uma característica de país que ainda utiliza muito e muita agricultura extensiva. Baixo número de tecnologias, vamos colocar assim. Tá? Os países de ponta, como Estados Unidos, por exemplo, a agricultura deles é muito moderna, tem uma agricultura intensiva. Tá certo? Então, qualquer agricultura, qualquer agropecuária que utiliza tecnologias de ponta, pesado, a gente classifica como uma agricultura intensiva. Ou aquela que não utiliza tecnologia, a gente utiliza como agricultura extensiva. Tá certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, tipos de agricultura. Tá? É importante a gente poder conhecer quais são os tipos de agricultura, para quando a gente visualizar uma produção dessa, seja pequena ou grande, a gente conseguir classificar, tá? Então, podemos ainda classificar a produção agrícola pelo destino da produção, ou seja, se a produção destina-se à comercialização ou ao sustento da família. Veja bem, existe, além da agricultura intensiva e extensiva, existe também a agricultura com finalidade para o comércio e existe a agricultura com finalidade para manter a família, tá? E é isso que a gente vai conhecer aqui. Essa primeira forma de agricultura, chamada de agricultura de subsistência. Essa agricultura aí, ela é uma agricultura que ela tem como objetivo manter o sustento da família. Mas de que forma? Um sustento alimentar. É aquelas pessoas que plantam e colhem para se alimentar, tá? Então, quando eu vejo assim, agricultura de subsistência, é a agricultura que as pessoas plantam apenas para se alimentar. É um cara que tem um pedacinho de terra ali, aí lá ele tem um pouquinho de arroz, ele tem verduras, ele tem hortaliças, ele tem um feijão, ele tem um milho, mas tudo um pouco. E tudo que ele planta ali, ele não vai colher e levar para o mercado para vender. Ele vai colher para poder alimentar a sua família. Então ele vai se subsidiar. Lembra desse nome. Quando uma pessoa planta e colhe para se subsidiar, é porque ele está plantando para se alimentar.
chamado de agricultura de subsistência. Quando a gente olhar uma agricultura por aí, que o cara só planta para se alimentar, é uma agricultura de subsistência. Ó, nesse modelo de produção agrícola, há baixo uso de tecnologias empregadas. E utiliza de técnicas rudimentares de produção, como o uso de enxada, queimada, arado e tração animal. Que é a tração animal? Ainda tem um cavalo ou um boi puxando um arado, por exemplo, para poder melhorar a terra. Ainda não tem trator, né? É uma família muito carente e que sua produção é apenas para poder mantê-los. Também não tem necessidade de ter equipamento pesado, porque a produção é só para manter eles. Então, na agricultura de subsistência, ou também chamada de agricultura tradicional, o objetivo da produção é o autoconsumo. Olha só, o autoconsumo é uma produção para que eu possa me alimentar, tá? Para poder me subsidiar, subsistência. Das famílias que eu pratico, tem baixo rendimento e produtividade agrícola. Tá? Não vai, claro que não vai ter um alto rendimento, porque é uma agricultura só para eu poder saciar minha fome. A minha e a da minha família, vamos colocar assim. Tá? E dentro dessa atividade, veja bem, dentro dessa atividade chamada de agricultura de subsistência, nós temos uma outra situação que se apresenta e que nesse período, acredito que vocês devam ter percebido, que nesse período aqui de período quente de setembro, outubro, novembro, nós temos aí o quê? Um período que essas pequenas agriculturas de subsistência praticam muito a questão da queimada, como vocês viram anterior lá no texto, que é uma agricultura que utiliza de enxada, que utiliza de tração animal, mas que ela também utiliza o quê? A queimada. A queimada como forma, né, de limpar o seu campo e assim produzir, plantar. E essa agricultura, quando ela utiliza a técnica da queimada, ela é chamada de agricultura de itinerante, tá? Ou agricultura itinerante. A agricultura itinerante, ela tem o seu lado positivo e ela tem o seu lado negativo. E o negativo é superior ao positivo, tá? E a agricultura itinerante é exatamente uma técnica utilizada por pequenos agricultores, principalmente os agricultores de subsistência. A gente vai entender aqui, ó. Ele fala bem aqui no livro de vocês, ó. Por falta de assistência técnica e de recursos, isso na página 6, tá? Não há preocupação com a conservação do solo. As sementes utilizadas são de baixa qualidade. Não há acesso a fertilizante. As pessoas da agricultura de subsistência, eles não têm acesso a remédio, a fertilizante, a adubo, ações químicas, tecnologia. São pessoas que os seus fertilizantes são fertilizantes naturais. Por exemplo, geralmente as pessoas de agricultura de subsistência, ele cria um ou dois gado, um cavalo, um burro. E esses animais, eles defecam, né? Vamos colocar assim. Eles produzem, né, as fezes animais. E a fezes do boi e do cavalo, ele é uma adubo natural. Então, eles conseguem pegar isso, preparar, juntamente com restos de folha que caem, com resto de alimento, o próprio paú, que a gente chama, né? Que é palmeira velha que morreu e ficou aquele estrume que a gente fala, mas é chamado de solos humus, né? Que é aquele solo preto. Então eles pegam tudo isso e conseguem fazer seus próprios adubos naturais e utilizar no melhoramento do solo. Mas aqui existe uma técnica que eles utilizam bastante. Tipo, como eles não têm cortador, como serra elétrica, essas coisas, são pouquíssimas pessoas, às vezes é só o dono da casa, o pai, que tem força para poder roçar ou cortar uma árvore, por exemplo. O que ele fala? Ou melhor, o que ele faz? Para poder ser mais rápido, para ele conseguir plantar, para ele poder conseguir ter terra. Ele toca fogo. Ele toca fogo porque o fogo vai limpar aquela área onde ele vai utilizar para poder plantar, né? Só que aí o lado positivo é que o fogo vai limpar mais rápido, ele vai conseguir produzir, vai conseguir plantar para se alimentar. E o lado negativo é que vai chegar uma hora que aquela área que ele queimou para poder plantar,
ela infelizmente vai começar a ficar infértil. Tudo que ele plantar no futuro não vai dar mais, porque o solo não é mais produtivo, porque ele queimou, tá? Ele só queimou, plantou, conseguiu utilizar o máximo possível daquela terra, mas depois ela ficou infértil, ela ficou improdutiva, porque a queima em si, ela destrói o solo e o solo não consegue passar muito tempo fértil. E o tempo que ele ficar fértil é o tempo que ele vai conseguir produzir. Vai chegar uma hora que aquela terra onde ele mora não presta mais, aí ele vai ter que mudar. Por isso que a gente anda por esses interiores, a gente observa que tem muitas casas abandonadas, e as áreas em torno dessas casas, tudo árida, não tem planta, não tem vegetação, não tem nada, como se passou o fogo por ali, destruiu tudo e nada mais cresceu, justamente porque ficou infértil. E as pessoas não conseguem sobreviver sem alimento, né? Então elas acabam indo embora. Então a agricultura itinerante, ela tem três processos. Ó. Bora olhar aqui no livro de vocês. Ó. Primeiro, o agricultor queima a floresta e planta sobre as cinzas. Segundo, depois de alguns anos, o solo perde a fertilidade e, sem receber maiores cuidados, é erodido pela chuva. Começa a aparecer vossorocas, começa a aparecer aqueles buracos enormes no solo. E o solo também não fica mais fértil. E terceiro, sem possibilidades de plantio, o agricultor busca novas áreas para o cultivo, valendo-se das mesmas técnicas. Compreenderam? O cara destruiu aquela área, depois ele não conseguiu mais plantar, ele vai embora para outra. Né? E assim ele pratica a mesma técnica. Então, a agricultura itinerante, quando vocês escutarem falar sobre agricultura itinerante, é a agricultura que utiliza uma técnica básica, é a técnica do fogo. Ele queima, começa a plantar para poder se manter, chega o período de chuva, solo exposto, sem nada, a chuva praticamente vai entrar, vai fazer com que o solo comece a entrar em processo de erosão e aquela terra fica imprópria, fica infértil. E o morador vai embora porque não tem mais como produzir. Ele diz que foi castigado, aí ele vai para outro lugar. Aí ele pratica a mesma técnica, tá? E assim é uma realidade de vários lugares do Maranhão e do Brasil, tá? Aqui embaixo, ele também vem colocar novamente sobre a agricultura de subsistência. Mas nessa agricultura de subsistência, que a gente ainda está falando ainda sobre ela, ele coloca um diferencial para ela, tá? Essa agricultura de subsistência aqui é aquela agricultura de subsistência que também tem finalidade comercial. Mas como assim, professor? Eu acabei de falar para vocês que a agricultura de subsistência, a pessoa planta para poder se manter, não é isso? Tudo que ele plantar ali é para poder se manter, é para ele poder se alimentar. Mas deixa eu perguntar para vocês: tem como plantar óleo? Tem como plantar sal? Tem como plantar tempero, assim, como pimenta do reino até que tem, mas raramente essas pessoas não vão conseguir produzir isso. Tem como plantar açúcar? Ele não vai perder tempo plantando cana de açúcar para depois processar e produzir açúcar. Ele não vai ter tecnologias. O trabalho dele é à mão, né? É enxada. Então não tem como. Então tem coisas que ele não vai conseguir plantar. Tem coisas que ele precisa comprar. Então o que é que ele faz? Uma parte pequena da sua produção ele vende para um outro pequeno produtor, né? E esse pequeno produtor paga um dinheirinho para ele. Só que esse dinheiro não é para ele luxar, é para ele ir na rua comprar as outras coisas que ele não tem como plantar para colher, tipo óleo, açúcar, é, o sal, né? Essas coisas que não tem como a gente plantar para colher, tá? E ele vai na rua e compra. Então, até o momento, ele nada, tudo que ele produziu, que ele colheu, que ele consumiu, e uma parte pequena que ele vendeu, foi simplesmente para poder se manter. Ele não utilizou isso para comprar um carro, para comprar uma moto, para comprar mais terras. Não. Ele apenas plantou, colheu, vendeu uma pequena parte para comprar mais produtos para ele poder se alimentar. É assim que funciona a agricultura de subsistência e ela também acaba tendo essa característica de uma agricultura itinerante por conta do uso do fogo para queimar as terras e também ela pode ser uma agricultura de subsistência
comercial, porque o cara acaba pegando a partezinha pequena dos seus produtos, vendendo para ter um dinheirinho para comprar aquelas outras coisas que ele não consegue plantar para colher. Tá certo? Aí, ó, outra coisa interessante, agricultura comercial e plantation, né? Essa agricultura, ela é considerada uma das agriculturas mais famosas do mundo e do Brasil. No Brasil, ó, desde o século XVI até o século XIX, né, ela foi muito presente, até hoje, é claro, e também no mundo, né, ela foi muito presente. Desde quando as navegações começou a entrar nos mares e começar a busca de novas terras, no século XIV, mas especialmente no século XV, e quando chega ao século XVI, que começa o processo de colonização, principalmente colonização das Américas, né? Nessas novas terras, nesse novo mundo, começou a se desenvolver o processo do plantation, que iniciou pelo algodão, depois pela cana-de-açúcar e assim por diante, né? Então, o plantation foi uma prática agrícola que se estendeu muito pelo século XVI até o século XIX, e que hoje ela também ainda é presente. E ela tem como característica o cultivo da monocultura, como eu falei para vocês. Por exemplo, o algodão, a cana-de-açúcar, ela produzia só um tipo de produto, né? E ela também trouxe uma característica. Como essas pessoas produzem só um tipo de produto, e em larga escala, porque tem finalidade comercial, eles foram conhecidos também como latifundiários, grandes detentores de terra. Pessoas que têm muita terra, que produzem um só tipo de produto para comercializar. Então eles ficaram conhecidos também como latifundiários. Existem os latifundiários e existem os minifundiários. Os latifundiários são grandes detentores de terra. Minifúndios são pessoas que têm pouca terra, tá? Pequenos produtores. Por exemplo, latifúndio são grandes monocultores. Por exemplo, produtor de soja, produtor de cana-de-açúcar, né? São esses produtores aí que produzem um tipo de produto, mas em larga escala. E o minifúndio são pequenos agricultores, que são chamados de agricultura familiar, que também tem finalidade comercial. É aquele agricultor que tem uma terra, que produz muita verdura, ou arroz, ou feijão, ou fava, por exemplo, vai colher tudo isso para poder vender no mercado. Se você for no mercado de Pedreiras, 90% do povo que está ali vendendo fruta, vendendo verdura, vendendo arroz, agrosso que a gente chama, né? Arroz, farinha e tudo. Aquele povo ali todinho no mercado são pessoas da agricultura familiar, que são minifúndios que chamam. São pessoas que têm terra, que plantam, que faz a colheita e vão levar para os mercados para poder vender. A agricultura familiar, nunca esqueçam disso, que a agricultura familiar ela é responsável por 80% dos alimentos que nós consumimos em casa, no nosso almoço, na janta, no café da manhã. A agricultura familiar é o sistema agrícola, vamos colocar assim, tá? No livro de vocês fala, é o tipo de agricultura mais importante de um país, a agricultura familiar, porque ela é a responsável por colocar nas nossas mesas os alimentos essenciais para que possamos nos alimentar. Verduras, hortaliças, né? O arroz, o feijão, frutas, por exemplo. Tudo isso, a maioria vem da agricultura familiar, tá? Aí coloca aqui, ó, ainda falando da agricultura comercial e do plantation, né? Ele fala assim, ó, que nessa agricultura nós temos um problema. Ele fala aqui, ó, a exploração de mão de obra escrava, né? É uma agricultura que utiliza muito a mão de obra escrava, pessoal. Muitas pessoas que trabalham na agricultura comercial, plantation, ela ainda é uma mão de obra escravizada, trabalha muito, não ganha muito, as ferramentas que são colocadas para eles, as proteções também são pouquíssimas, tá? Então ainda é uma agricultura, um tipo de agricultura que as pessoas são muito exploradas. Ele coloca assim, ó, trabalha-se em troca de moradia e de alimento. Muitas pessoas que trabalham nesse tipo de agricultura, eles buscam trabalhar para ter moradia, para ter alimento, para ter onde morar e onde se alimentar, né? E apesar de ser uma prática de exploração, trabalho ilegal, ó, ainda ocorre em diversos lugares do mundo em desenvolvimento, inclusive no Brasil. Olha esse dado aqui, ó. Entre 2003 e 2017, olha só,
dado bem recente. 43.421 trabalhadores se encontravam, né, na condição análoga, né, de trabalho escravo. Como assim, professor? Análoga. Significa que é um trabalho escravo semelhante ao período da escravidão. Por isso que é análogo. Tá? Pessoas que ainda trabalham na condição escrava, como se fossem nos escravos, no período escravista, né? No período da cana-de-açúcar, no Brasil e no mundo, por exemplo. Então, são muito parecidos, pessoas que ainda trabalham em realidade escrava, certo? E é muito triste isso aqui ainda acontecer no mundo e também no Brasil. Na próxima página, página 7, nós temos aí, pessoal, mais três tipos de agricultura, tá? Está caminhando aí para o final, para depois a gente entender rapidinho aí a pecuária intensiva e extensiva. Então, rapidinho, tá? Já falamos bastante desse tipo de agricultura. E aí vamos entender mais um pouco. Ó, agricultura de jardinagem. Que agricultura é essa? Eu vou ler para vocês. Ó. Considerar também um modelo de agricultura de subsistência. Olha só, a agricultura de jardinagem, ela é considerada, ela não é uma agricultura de subsistência, ela pode ser considerada, porque muitas pessoas que praticam ela se alimentam da produção. Né? Tipo, eu produzir arroz, mas eu vou me alimentar dele. Mas ela também é utilizada como exportação em alguns lugares, tá bom? Então, em função do tipo de técnica empregada na produção, é praticada principalmente no sul e sudeste da Ásia, principalmente na Índia, tá? Esse tipo de produção, porque ele é muito focado na produção de arroz, que também é chamado de risicultura. Quando vocês escutarem por aí, risicultura, eu estou me referindo à produção de arroz. Essa imagem ao lado que vocês estão vendo aí, são chamados de produção em terraço, porque parece um terraço mesmo. São várias escadas, né? Cada escada dessa é chamado de terraço, tá? Produção de terraço. E a produção que se desenvolve nesse modelo de agricultura aí é a produção de arroz, que também é chamado de agricultura de jardinagem, tá? E na Ásia, na região asiática, o relevo ele é muito sinuoso, assim, tem muito relevo, né? As declividades dos morros é muito grande. Então, as pessoas que criam isso daí, pessoal, esses terraços aí são criados pelo próprio homem. Não é uma criação natural, não. Então, o homem cria esse terraço. Para quê, professor? Além de ter lugar para plantar, né? O homem cria esse terraço para poder, tipo assim, evitar de que a chuva, quando ela vier, ela não venha erodir o solo ou promover deslizamentos. Por exemplo, vou mostrar para vocês bem aqui uma coisa interessante. Deixa eu compartilhar bem aqui minha tela, rapidinho, só para vocês entenderem qual a importância dos terraços, tá? Rapidinho, deixa eu colocar aqui um quadro branco. Ok. Certinho. Ó, só para vocês poderem compreender aqui rapidinho, tá? Isso aqui, ó, é um relevo normal, vamos dizer assim, né? Você tem um relevozinho normal. E eu tenho uma comunidade que quer plantar nesse lugar, mas é impossível plantar em lugares com declividades dessa forma. Plantou aqui, a escada do cara chegar aqui até cair, né? Não tem nem como plantar. Então, o que que eles fazem? Eles pegam essas áreas aqui que estão em declividade, vamos dizer assim, bem cruel. O que que eles fazem? Eles vão pegar, vão começar a preparar. Claro que aqui é muito fácil, né? Estou com um apagador. E eles vão preparar essa região. Como? Eles começam de cima, né? A fazer os terraços. Aí eles vão puxando e fazendo os terraços até chegar nas regiões mais baixas. Cada terraço desse, só para vocês terem uma ideia, cada terracinho desse daqui, ó, ele tem em média de 4 a 5 metros de comprimento, tá? Essa áreazinha bem aqui, ó, ele tem praticamente quase 5 metros de comprimento. Então, cada terraço tem uma média de 4 a 5 metros, 3, 4, 5 metros de comprimento. Não é um degrauzinho comum que a gente está acostumado a ver por aí, não.
Não é não. É um degrau grande, porque dentro dessas áreas aqui, que vocês estão vendo, dentro dessa área, ela, quando chover, pessoal, quando começar a chover, a água ela vai se quebrar, ela não vai ter força para poder romper e promover deslizamento. E além disso, ela vai permanecer nos degraus. Eles vão fazer tipo um tanque. O que eles fazem? Eles são inteligentes. Eles conseguem fazer tipo uma muretazinha pequenininha, bem miudinha mesmo assim, ó, de barro mesmo, entendeu? Uma muretazinha de barro. Porque aí consegue armazenar água. E aí o que eles fazem? Nessa área fica com água, claro, que ela também vai ajudar na infiltração, tá? Então vai ser uma região úmida. É bem interessante porque os terraços ele equilibra o relevo como um todo. E além de criar espaços para se plantar arroz. Aqui eles enchem de arroz. Enchem. Que é exatamente essa imagem que vocês estão vendo no livro de vocês. Eles enchem a região, essa área aí, de arroz. Tá? É bem legal esse tipo de produção. Essa é produção de terraço, chamado também de técnica de jardinagem. E a utilização dela é muito na prática de arroz. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver porque assim, existe mais de 70 tipos de arroz no mundo. A gente está acostumado a encontrar só alguns, mas tem arroz amarelo, vermelho, verde, tem toda a cor. Tem lugares, se você encontrar por aí imagens, vocês vão ver produção de arroz belíssima. Vocês vão ver que tem várias cores, é a coisa mais linda do mundo, tá? Então, isso é agricultura de jardinagem, tá bom? A agricultura comercial, pessoal, ela é bem interessante, ó. Olha só, vem aqui no livro de vocês, ó. Nesse modelo agrícola, a produção ocorre em médias e grandes propriedades altamente capitalizadas. Significa que tem muito dinheiro. Onde se atinge o máximo do desenvolvimento tecnológico, com o uso de sementes selecionadas, fertilizantes, elevado grau de mecanização e acompanhamento por técnicas especializadas em todos os processos da produção, ou seja, plantio, colheita e armazenamento. Isso aqui é agricultura intensiva, agricultura comercial, aquela que usa muita tecnologia. E tem uma outra que é bem parecida com a agricultura intensiva, para a gente poder finalizar, que é a agricultura de precisão. A agricultura de precisão é justamente aquela agricultura moderna, que também pode ser intensiva, que produz muito, tá? Mas que ela utiliza bastante as tecnologias do sensoramento remoto ou do geoprocessamento. Quando eu falo assim, agricultura de precisão é aquela agricultura mais moderna que a gente tem. É aquela mais cara, aquela que utiliza tecnologias assim grandiosas, como satélite, como GPS, como drones altamente avançados, tá? Então, uma tecnologia muito avançada aí dentro dos sistemas de informação geográfica. Utiliza mesmo tecnologias altamente modernas e caríssimas, tá? Então, tecnologias empregadas na agricultura de precisão. Tá bom, pessoal? Então, finalizando, ó, na página 8, tem um modelozinho, né? E umas explicações como funciona a agricultura de precisão, como vocês estão vendo na imagem aí, ó. Tem um rapaz no computador e ele controla tanto as máquinas, né? Tudo que tem na agricultura ele controla por meio de satélite. É aquela agricultura que o trator não tem motorista, não tem nada. É só um cara no computadorzinho controlando tudo através de um sistema de satélite. Por isso que ela é muito, muito cara, tá certo? Então, pessoal, a gente pode fechar aqui por causa do nosso tempo, tá? O livro de vocês, ele ainda vem falar um pouquinho sobre a pecuária, mas eu já expliquei para vocês o que é a pecuária. Professor, Oi. a Ana Carolina está perguntando daquelas questões que o senhor botou sexta-feira no grupo, lá no Certo, Seneca Digital. Ela está certo. perguntando. Mas o que ela quer saber? Ela está perguntando o que é para fazer. O que é para fazer? Mas está lá a explicação no Senec Digital. Tem que responder lá. Ó, lá tem assim, ó, atividades sobre consumo e meio ambiente. Não é isso? Aí tem um vídeo que é chamado de A História das Coisas. Vocês vão ter que assistir esse vídeo, tem que assistir ele todinho. E nós temos 5 perguntas. As respostas para essas perguntas estão no vídeo.
Então, para vocês responderem essas questões, que são 5, vocês precisam assistir o vídeo. E as respostas estão no vídeo. Aí vocês vão responder aqui mesmo no Senec. Tá? Vocês vão entrar lá e responder e colocar a resposta de vocês. Fala. Essa atividade pode enviar até que dia? Essa atividade, ela vai até o dia 16. Significa que ela é até sexta-feira. E até o momento só 2 pessoas participaram aqui. Então vocês têm até sexta-feira. Vou lhe enviar hoje, porque eu não sabia isso. No dia que eu fui olhar lá, não tinha nada. Entendi. Tá bom? E detalhe, não é para vocês anexarem as coisas nela. Vocês podem responder nela mesmo, entendeu? Vocês preparam a